Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus por essa noite aprazível, não é mesmo? Essa chuva tão gostosa, que não só molha a terra, mas trouxe um refresco por essa semana que foi tão quente. Graças a Deus por isso. E agora, graças a Deus, porque ouviremos da palavra dEle, que é para nós alimento, para nossa salvação, para nossa edificação diária. E antes de ler o texto, irmãos, eu gostaria que vocês, junto comigo, fizessem um pequeno exercício de imaginação. Que nós todos aqui estivéssemos no antigo Israel, 500 anos antes do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Acabamos de voltar do exílio e as promessas de Deus ainda não estão se cumprindo de uma maneira tão clara, tão efusiva como foram narradas, profetizadas nos profetas antes do exílio. E, portanto, nós estamos passando dificuldade financeira, o gado está mirrado no curral, as plantas também não estão florescendo, as chuvas são parcas, escassas, e diante de tudo isso, as nações estrangeiras estão pressionando-nos de tal maneira que a nossa liberdade é uma liberdade secundária, ou seja, é uma liberdade que não é mais como dantes, em que poderíamos servir a Deus como gostaríamos. Diante de tudo isso, irmãos, começamos a olhar então para a nossa fraqueza, para a nossa incapacidade, e começamos a entender que é necessário que a solução não venha de nós mesmos, mas venha de Deus. E é isso que o nosso texto hoje vai nos ensinar. Vamos abrir Zacarias, capítulo 1, dos versos 18 até o verso 21. Zacarias, capítulo 1, verso 18 até o verso 21. Para você achar Zacarias de maneira mais fácil, você pode encontrar Mateus. Voltando algumas páginas, você vai encontrar Malaquias. Voltando algumas páginas, você encontra Zacarias, que é, digamos assim, o penúltimo livro do Antigo Testamento. Zacarias 1, 18 a 21. Eu lerei, e os irmãos, por favor, com grande atenção, acompanhem a leitura. Esse texto é um texto bem difícil, bem simbólico, mas nós vamos aprender a mensagem dele nessa noite, se assim aprouver ao Senhor. Diz a palavra: levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isto? Ele me respondeu: são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então perguntei: que vêm fazer estes? Ele respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Estes ferreiros, pois, vieram para os amedrontar, para derribar os chifres das nações que levantaram seu poder contra a terra de Judá, para espalhar. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, eterno Pai, Senhor da glória, imploramos nesse momento que fale aos nossos corações, ó Senhor. Certamente esse texto, por ser simbólico e apocalíptico, é difícil, mas Tu pode aclarar os nossos corações pela ação do Teu Espírito e também, ó Deus, pela ação da Tua palavra, no sentido de vermos como este tema se desenvolve em toda ela. Ajude-me, ó Deus, como alguém que tira um tesouro da Tua palavra. Dá-me graça para que não seja para a minha glória e nem para a glória dos meus irmãos, mas para a honra, a glória somente do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim sejamos edificados, transformados segundo a imagem santa do nosso Mestre, para servirmos a Ti em novidade de vida e de maneira que bendiz, honra e glorifica o Teu nome. Perdoa
cada um dos nossos pecados, ó Deus, e nesse momento que os nossos corações sejam voltados somente para a Tua palavra, toda interferência externa, toda dispersão possa ser anulada nesse momento, que toda ação de Satanás que tenta retirar a divina semente das nossas vidas também possa ser impedida pelo Senhor. É no nome de Cristo, Salvador, que oramos. Amém. Queridos, a primeira mensagem de Zacarias, como nós vimos, no meio de todo esse caos, era arrependa-se. Depois dessa chamada a arrependimento, Deus começa a mostrar ao profeta, então ao seu povo, através de 8 visões numa única noite, qual era o futuro desse povo e o que Deus estava fazendo por ele no presente e faria também no futuro. Vimos no último sermão que a primeira visão apontava a presença de Deus restaurando o seu povo, ou seja, se a lassidão espiritual deveria ficar para trás, se o povo deveria servir a Deus de maneira santa, piedosa, era necessária a ação de Deus em meio ao seu povo. Mas, irmãos, tudo isso é belíssimo. No entanto, a situação em que eles viviam era uma situação difícil. Era necessário uma ação rápida de Deus para que Israel não continuasse definhando. E aqui, esta visão dada ao Senhor e que será exposta essa noite, vai resolver o problema de uma maneira mais pronta e, de certa forma, de uma maneira última e final na consumação. Porque o que esse texto nos ensina é que o reino de Deus, ele vai destruir os poderios deste mundo em todos os tempos, especialmente no final. É isso que Deus quer nos ensinar aqui. E veja que ele vai nos ensinar isso, em primeiro momento, mostrando ao profeta a situação passada e atual. Diz o verso 18: levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. E o que devemos nos perguntar em primeiro lugar é, por que o profeta diz, levantei os olhos? Interessante isso, porque ele estava tendo visões. Mas a primeira visão de Deus com seu povo, o homem no meio das murteiras, trabalhando para edificar o povo de Deus, tocou tanto o profeta, que ele ficou absorto em seus pensamentos. Ou seja, a palavra de Deus impactou aquele homem de uma maneira maravilhosa, magnífica. Porque, irmãos, mesmo que ele tenha sido o receptáculo da revelação do Senhor, nós jamais podemos perder de vista que os profetas também eram edificados pela mensagem que eles recebiam de Deus. Eles também eram impactados. E isso, irmãos, dá uma aplicação maravilhosa a nós que somos pregadores. Porque há muitos de nós hoje que são apenas profissionais no púlpito. A palavra já não os toca mais. Há muitos professores de escola dominical que preparam as suas lições de maneira mecânica, mas o que eles preparam jamais muda os seus corações. E essa é uma maneira equivocada, terrível de se lidar com a palavra de Deus. Nós não podemos lidar com a palavra de Deus, irmãos, como se ela fosse um livrinho de histórias. A palavra de Deus deve ser lida, ouvida, pregada com bastante zelo e fervor. Hoje é triste a realidade da igreja moderna, que lê a palavra sem a devida atenção. Há muitos que não prestam atenção no que estão lendo. Se você perguntar qual foi o primeiro versículo que você leu hoje, não sei. Sem atenção nenhuma. Tomamos a Bíblia para leitura como se fosse um livro de Sidney Sheldon, Agatha Christie, ou até inferior. Estamos lendo e pensando no filme que vai passar mais tarde, na sessão das 10. Mas, irmãos, não façam isso com a palavra de Deus. Dediquem tempo e meditação nela. Apliquem-na ao coração sequioso e sedento. Se não aplicarmos, irmãos, a palavra de Deus à nossa vida, jamais estaremos como o profeta, absortos
impactados pela palavra de Deus. A palavra de Deus deve mexer conosco. É incrível como pessoas ouvem sermões hoje como se fosse um discurso político. A palavra de Deus nunca foi assim para os eleitos. Veja o que João nos ensina em Apocalipse 10, 9 e 10. Ele diz assim: fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma e devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, na tua boca doce como mel. Tomei o livro e devorei, e na minha boca era doce como mel, porém o comi e o meu estômago ficou amargo. Ele nos ensina, irmãos, que a palavra de Deus deve ser doce aos nossos lábios. Devemos ter ela como doçura, porque ela traz a mensagem da salvação. Ela é a verdadeira voz de Deus para com seu povo. E aí eu pergunto a cada um de nós aqui, em primeiro lugar, a mim mesmo: será que a palavra tem sido doce aos nossos lábios? Será que ela tem gerado no nosso paladar mais e mais vontade de comer, como se fosse uma torta maravilhosa? Essa deve ser a atitude nossa, tê-la como doce aos nossos lábios, mas ela também deve ser amarga. Como assim? Ela nos mostra o pecado, ela nos mostra o quanto somos falhos, o quanto precisamos de Deus para santificar as nossas vidas. De certa maneira foi isso que aconteceu com Zacarias. Ele viu o seu povo pecador e viu Deus trazendo a mensagem da salvação. A palavra lhe foi amarga e também lhe foi doce. E que assim seja com cada um de nós, doce, com uma vontade cada vez maior de devorá-la, e amarga, cada vez mais cônscios de que não podemos nada por nós mesmos, e que Cristo é quem pode salvar-nos. Por isso o profeta levanta os olhos e vê. Se a meditação na palavra não for assim, jamais cresceremos. Seremos anões na fé, raquíticos, andaremos com dificuldade a vida cristã. Talvez essa seja a explicação do que a minha vida e a sua vida não estejam de acordo com a palavra de Deus. Não estamos dando atenção, não estamos cabisbaixos ao sermos impactados. Então o profeta levanta os olhos e vê 4 chifres. Irmãos, veja a humildade do profeta, porque ele vê esses chifres e, de certa maneira, ele sabe o que os chifres significam no Antigo Testamento. Mas ele presta-se a perguntar ao agente da revelação o que significaria, porque isso mostra a humildade dele. Ele poderia por si mesmo tentar chegar à interpretação da visão, mas ele prefere perguntar a Deus, perguntar ao agente da revelação. E aí ele vai entender. O anjo mostrou: os chifres são aqueles que dispersaram a Judá, Israel e Jerusalém. A palavra de Deus, irmãos, mostra que chifres são simbólicos, mostram poder, reis e reinos. Por exemplo, em Daniel 7, 21, diz o profeta: eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Ou seja, ele viu um chifre que apresentava uma pessoa, um reino que guerreava contra o povo de Deus. Então os chifres sempre representam poder, reis e reinos na palavra de Deus. Esses 4 chifres aqui, então, representam a mesma coisa, só que são no número de 4. Isso tem uma importância simbólica na linguagem apocalíptica. Por quê? A linguagem apocalíptica usa o número 4 para demonstrar totalidade. Quando lemos o Apocalipse capítulo 7, vemos que havia anjos sobre os 4 cantos da terra, segurando os ventos, ou seja, sobre toda a terra. Então 4 chifres aqui apresentam
poderes em todos os tempos que têm escorneado o povo de Deus, que têm se comportado como animais, chifrando e aterrorizando o povo de Deus. E aqui no caso, Jerusalém, Judá e Israel, uma linguagem mostrando totalidade do povo de Deus. Irmãos, essa ideia que Deus ensina aqui o profeta, ela não é nova na palavra. Os ímpios sempre perseguiram os eleitos de Deus. Na verdade, isso começou no Éden, quando Deus separou a semente da aliança e a semente da serpente. Desde então, os ímpios perseguem os eleitos de Deus. Tanto é que o primeiro a ser morto, eleito do Senhor, é Abel, por meio de Caim, da semente da serpente. Você vai continuar na história e vai ver que no dilúvio, a família da aliança pregava a palavra por 120 anos até vir o dilúvio, enquanto os ímpios achincalhavam e perseguiam. Quando você dá mais um pulo na história, você vai perceber Abraão caminhando como estranho na terra da promessa e os ímpios o perseguindo. E tudo isso, irmãos, Deus nos ensina no capítulo 12 de Apocalipse, um dos capítulos mais emblemáticos da palavra de Deus, que ele vai nos interpretar isso, dando a mesma mensagem que o versículo 19 de Zacarias. Ele vai mostrar que em todos os tempos, o dragão, a antiga serpente, Satanás, esteve perseguindo os eleitos de Deus, ao passo a perseguir o próprio eleito de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. E meus irmãos, Cristo não nos ensinou uma mensagem diferente. Quando ele esteve com seus discípulos, ele ensinou no seu discurso profético, ou seja, no discurso final de Cristo antes da sua morte, que os discípulos seriam odiados por causa do seu nome, e aquele que perseverasse até o fim seria salvo. Marcos 13:13. Paulo nos diz que aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Veja, irmãos, a ideia que Zacarias traz aqui é a ideia de todos os tempos, o que acontece com o povo de Deus. Nós somos perseguidos por causa do nome de Deus. E se isso não está ocorrendo, algo está errado com a nossa espiritualidade. Porque o Senhor deixou muito claro que nós que pregamos a palavra e vivemos a palavra, temos que ser odiados pelo mundo. Se nós não estamos sendo odiados pelo mundo, talvez não estejamos amando a palavra como deveríamos. Porque é isso que acontece com o povo de Deus. Quando quer viver em piedade e em santidade, são perseguidos pelos chifres desse mundo, pelos poderes desse mundo, em todos os tempos. Agora, irmãos, eu não poderia trabalhar somente aqui a teologia bíblica, mas esquecer de que nesse momento específico, eles foram perseguidos pelas nações estrangeiras por um motivo muito específico: o pecado deles. Deus, de certa maneira, mesmo em controle das nações, deixou que Israel fosse transportado da terra da aliança para o cativeiro por causa da maldade do povo de Deus. Então aqui, Deus está mostrando para eles, isso sempre aconteceu, sempre, saibam disso, mas agora aconteceu com vocês, porque foi disciplina da minha vida para vocês. Vocês não andaram de acordo com o que deveriam andar, vocês se desviaram após outros deuses. E, irmãos, Deus não pode ficar sem fazer nada diante do nosso pecado. Ele sempre punirá a sua igreja, aqui, Israel, para salvaguardar a sua honra. Porque Israel levava o nome de Deus. Era o nome de Deus que estava sendo blasfemado, como diz Paulo, entre os gentios por causa deles. Irmãos, isso pode acontecer hoje com a nossa igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, no tempo que se chama hoje.
se não vivermos de acordo com a palavra. Há uma perseguição por causa da fidelidade, mas pode haver um infortúnio por causa da infidelidade também. Mas eu prefiro, como diz Pedro, sofrer sendo fiel, do que sofrer por ser infiel. Nós não podemos nos esquivar e nos escamotear atrás da realidade da nova aliança, acreditando que Deus não faz mais esse tipo de coisa. E assim viver uma vida desregrada e ímpia. Muitos estão assim dizendo: vivemos na graça, isso já passou. Mas essa é uma visão deturpada da palavra de Deus. O Novo Testamento mostra Deus matando pessoas na igreja como punição dos seus pecados. Ou nós nunca lemos em Atos 5 o caso de Ananias e Safira. Deus os matou fulminante, para que a igreja temesse. 1 Coríntios 11, um texto que lemos em toda a Santa Ceia, nos ensina que o Senhor Jesus Cristo estava matando pessoas naquela igreja. Por quê? Porque queriam viver de qualquer jeito. Por isso, irmãos, invista com veemência na piedade, na mortificação do pecado. Não deixe isso para depois, porque vida cristã é coisa séria. Deus pode, de certa maneira, trazer juízos temporários na nossa vida, se não nos dedicarmos ao que devemos fazer. Hoje é dia do Senhor. Quantos de nós fizemos o culto individual? Aquele em que nós mesmos nos refugiamos no recôndito do nosso quarto e em secreto falamos com o Senhor. E oramos e lemos a palavra para a nossa edificação. Hoje também é dia do Senhor. Quantas das nossas famílias se reuniram e fizeram o culto doméstico? Podemos contar nos dedos, mas o futebol eu sei que muitos viram. Está tudo errado. E quantos ficaram em casa porque está chovendo e está frio? Será que não vale a pena se esforçar para cultuar a Deus? Está tudo errado. Precisamos rapidamente inverter isso. Precisamos rapidamente de clamar a Deus. Por quê, irmãos? Essa situação calamitosa não traz honra e nem glória como deve ao nosso Senhor. Eu sei que Deus é tão soberano e poderoso que até mesmo do pecado Ele tira honra e glória. Mas esse não é o ideal para a sua igreja. O ideal para a sua igreja é Ele ser glorificado pela perseguição, pela piedade. É povo piedoso, vivendo em santidade, mostrando a esse mundo quem são os eleitos de Deus. Agora, será que a solução para isto está em nós mesmos? De certa maneira, sim, mas a solução maior está no próprio Deus. Veja o verso 20, diz: o Senhor me mostrou 4 ferreiros. Isso parece despretensioso, irmãos, mas não é. Ao invés de Deus mostrar algo bizarro, Deus vai mostrar aqui a solução do problema. 4 ferreiros, que eu vou explicar depois o que é, ou o que eles representam, mas que aqui fazem um contraste grande. Por quê? Do outro lado nós temos chifres, poderes, coisas portentosas e grandiosas. Do lado de cá nós temos coisas simples, ferreiros, ou melhor, pedreiros. E esse contraste está aqui propositalmente. Deus o colocou aqui para mostrar-nos que a solução muitas vezes parece tacanha aos nossos olhos. As soluções de Deus muitas vezes nos parecem pequenas, inadequadas. E eu quero mostrar isso para os irmãos através da solução do pecado. Veja o pecado como é algo terrível,
algo que traz um grande pesar e mal às nossas vidas. Você pode pensar assim: Deus vai resolver esse problema, e Ele vai resolver como um filme hollywoodiano, cheio de efeitos especiais, coisas maravilhosas, mas não foi assim que Ele fez. Ele enviou o seu Filho, como um bebê, nascido de mulher, somente numa concepção sobrenatural para livrá-lo do pecado, mas como nós nascemos todos de mulher. Numa família simples, gente comum, gente como nós, numa cidade pequenina, Belém. Depois, ele vai morar em Nazaré. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Não. Ele foi trabalhar como pedreiro, como pedreiro, um carpinteiro ou pedreiro. Quando jovem, pregador, e morre numa cruz, a morte mais maldita de todos. Coisa simples, não é? E é isso que traz a solução do pecado. Você pode olhar para isso e falar assim: isso não vai dar certo, não tem como dar certo. Mas foi assim que Deus resolveu o problema do meu e do seu pecado, com algo que aos nossos olhos pode ser simplório, algo de somenos, né? Esperamos ver soluções grandiosas, Deus inverter as coisas, parar o sol, destruir o universo inteiro, fazer tudo de novo, e coisas desse tipo, mas Ele sempre vai escolher as coisas pequenas, e isso muitas vezes engana-nos, engana os olhos menos treinados, e foi isso que fez com que os judeus caíssem em laço. Por quê? Esperavam coisas grandiosas, esperavam um Messias montado e vitorioso em Jerusalém, e não perceberam que Deus resolvia o pecado com uma coisa muito simples, com um rei humilde, montado num jumentinho, filha de jumenta. Veja só, irmãos, e aqui, isso nos mostra, a solução de Deus é o que precisamos. Eu e você, o povo de Deus, nunca pôde fazer nada, somos fracos diante do poder desse mundo, diante de Satanás, diante do pecado. Irmãos, há muitos inconsequentes hoje, que brincam com coisas sérias, querendo pisotear a cabeça de Satanás, e lutar com as forças espirituais, como se fossem coisas menores, ao passo que nós veremos no capítulo 4 e 3, que o próprio Senhor Jesus Cristo, quando deparou-se com Satanás, disse: o Senhor Pai te repreenda, porque isso mostra a nossa fraqueza, mostra que para vencer os inimigos de Deus, é preciso das soluções de Deus, para que não confiemos em nós mesmos. Se confiarmos no nosso próprio braço, irmãos, estaremos perdidos. Por isso é Cristo quem derrota os nossos inimigos, por isso que nós somos vencedores em Cristo, por isso que todas estas bênçãos recebemos em Cristo. Mas isso não significa que não devemos lutar. Paulo nos ensina em Efésios 6 o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, ou seja, de Deus, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, homens, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. O que ele nos ensinou é: as armas que vocês têm para lutar são as armas de Deus.
Essa armadura é a armadura de Deus, descrita em Isaías. Ou seja, se vamos lutar, nós vamos lutar porque Deus reveste-nos e nos dá graça e que nos sustenta. Não deixe de lutar pelo reino de Deus, mas faça isso como a Bíblia ensina. Agora, irmãos, qual é a solução então? Quem são esses ferreiros? O que eles fazem? O verso 21 é que vai nos ensinar. Então perguntei: que vêm fazer estes? Ele respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Estes ferreiros, pois vieram para os amedrontar, para derribar os chifres das nações, que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para a espalhar. Então, irmãos, veja a resposta de Deus. Em primeiro lugar, ele vai focar mais uma vez nos chifres, porque ele está fazendo um contraste. Chifres, as nações inimigas. Mas o que as nações inimigas trazem ao povo de Deus aqui? Vergonha, opróbrio. Ele diz que eles não podiam levantar a cabeça. Por quê? Isso era um sinal de vergonha. Agora, irmãos, isto é ruim, mas é também bom. Como pode ser isso? Primeiro, quando Deus nos disciplina, a vergonha deve ser algo natural e espontâneo na nossa vida. Quando a vergonha é espontânea e natural, isso é um bom sinal, pois significa que nos humilhamos diante de Deus. Na verdade, quando nós não nos envergonhamos com o nosso pecado e com a disciplina, isso mostra o nosso coração endurecido, duro, embrutecido e obscurecido pelo pecado. E eu quero dizer que há muitos que estão assim nas igrejas de hoje, diante da disciplina, não querem ser constrangidas. Pastor, mas você colocou no boletim que eu estou em disciplina? Essa pessoa está preocupada com a sua transformação ou com a sua reputação? Com a sua reputação. Não está preocupada com Jesus, não está preocupada em ser transformada. Há muitos que se divorciam na igreja por motivos banais e andam como se fossem os reis do mundo. Outros dando calote e andam como se fosse a coisa mais normal. São colocados à parte e nada mudou. Então, irmãos, vergonha diante da disciplina de Deus é algo bom. Sentir-se envergonhado por fazer o mal e receber a paga do Senhor mostra humildade. Veja, em toda a palavra de Deus, quando havia vergonha por causa do pecado, havia também saco e cinzas. Sinal de vergonha, sinal de humilhação. Deus quer que sejamos assim, envergonhados por causa da sua disciplina. Jamais devemos levantar a fronte como se pudéssemos algo ou fôssemos algo. Os chifres levaram eles à vergonha, ruim, mas bom. Porque quando a vergonha, Deus também restaura. E é por isso que Ele envia os ferreiros neste momento, porque a primeira mensagem foi: arrependa-se. Agora eles baixaram a cabeça, eles se arrependeram. E como eles se arrependeram, é aqui que Deus vai trabalhar. Deus não trabalha em corações altivos, Deus não trabalha onde há resistência e altivez. Deus vai trabalhar onde há humilhação. Deus vai mudar e santificar onde pessoas se envergonham por causa do seu pecado. E ele então mostra a solução: ferreiros, ou no original, pedreiros, trabalhadores. E é interessante que essa palavra ferreiros aqui, que significa pedreiros ou artesãos, ela é usada em todo o Antigo Testamento para descrever pessoas que construíam o templo. Ela foi usada no tabernáculo, no templo de Salomão, nos reparos do templo em Joás e Josias,
E quando Israel voltou do cativeiro e lançou os fundamentos daquele templo que eles lutavam para construir 18 anos antes, esta mesma palavra foi usada. Diz Esdras 3:7. Deram também dinheiro aos pedreiros, a mesma palavra de ferreiros, e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite, aos sidônios e tíros, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a permissão que lhes dera dado Ciro, rei da Pérsia. Ou seja, os trabalhadores do templo receberam esse nome de artesãos, pedreiros. Então, a solução de Deus naquele momento tem a ver com a reconstrução do templo. E essa reconstrução do templo tem a ver com o julgamento dos 4 chifres das nações. Porque, irmãos, no Antigo Testamento, a cidade de Jerusalém e o templo é o lugar onde Deus habita, por assim dizer. É claro, Deus não habita em lugar nenhum, porque Ele é Espírito, mas numa linguagem acomodada, porque somos pequenos, porque isso é supra-racional. Então, o templo era o centro do reino de Deus na terra. Os ferreiros ou pedreiros vão reconstruir a sua casa, a residência real, e vão mostrar a realidade que o povo de Deus precisava aprender para ser transformado. Deus reina sobre as nações. A reconstrução do templo é o reino visível de Deus que esteve no eclipse. Isso mostra tanto a Israel quanto às nações que Deus não está morto. Muitas vezes na nossa vida, parece que Deus está inerte, quase morto, porque não vemos a ação dele rapidamente, prontamente, como gostaríamos. A solução para isso é entender que Deus, sempre eterno, reina. Aqui Deus então quer mostrar para eles o poderio dele. Por isso nós cantamos aqui que havia glória e majestade no seu santuário. E isso mostra às nações que Deus não é um Deus menor, como eles estavam pensando. E todas as vezes, irmãos, que esse mundo vê a igreja passando por tormentos, sendo perseguida, a conclusão é: o Deus cristão morreu. Tanto que existe um filme apologético que diz: Deus não está morto, porque essa é a conclusão do mundo. Como esse povo está sendo achincalhado, perseguido, oprimido, e Deus pode estar com eles, se o Deus dele é o Todo-Poderoso? Mas essa é uma falsa impressão humana. Isso é algo da nossa lentidão e lassidão espiritual. Por isso Deus vai construir o templo para atender a necessidade humana de ver as coisas. Vai atender a debilidade da nossa fé. Veja que a solução então vai tratar do problema mais profundo no coração do povo de Deus. Ter a certeza que Deus reina, que o seu reino não acabou, que Ele governa, que o seu reino virá à terra de maneira plena. E meus irmãos, se o reino de Deus está vindo, isso é terrível para os reinos hostis desse mundo. A reconstrução do templo afastaria os ímpios, faria Israel florescer novamente, e isso significa uma coisa: salvação para os eleitos de Deus e juízo para os ímpios. Em toda a palavra de Deus, quando Deus vem, há salvação para os eleitos e juízo para os ímpios. Veja o caso de Noé. Veja Sodoma e Gomorra, quando Deus desceu e o que aconteceu. Veja o Êxodo, em que Deus desce para estar com seu povo e o que acontece. E veja na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu vou batizar vocês com o Espírito Santo, mas também vou batizar com fogo. Fogo, irmãos, não é, como muitos interpretam, um sinal do poder do batismo com o Espírito.
Fogo, na palavra de Deus, em todos os momentos é juízo. O Senhor Jesus, quando veio, então, trouxe salvação e juízo. E quando Ele voltar, a mesma coisa acontecerá, salvação e juízo. E isso atormentará os ímpios. Você já leu Apocalipse 6, 12 a 17? Veja a descrição disso. Vi quando o Cordeiro, o Senhor, abriu o 6º livro e sobreveio grande terremoto. Agora a linguagem simbólica. O sol se tornou negro como saco de crina. A lua toda como sangue, as estrelas caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu se recolheu como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem pode suster-se? A vinda do reino de Deus, então, provoca esse tipo de situação aos ímpios. Eles sabem, virá juízo. E, irmãos, da mesma forma, então, como o templo sendo construído gerou temor àquela época, a construção da igreja hoje, o novo templo de Deus, as pedras vivas de Deus, mesmo em fraqueza, porque há fraqueza em nosso meio, mostra o reino de Deus está vindo de forma cabal, e os ímpios serão julgados. Por isso Pedro nos chama de pedras vivas. Por isso ele diz para deixarmos todo dolo, maldade, para acatarmos a palavra, porque isso é que constrói o templo hoje. Sabe, irmãos, preocupamos muito com esses tetos aqui. É bom termos uma igreja confortável, bonita, pintada. É bom, mas é muito bom preocuparmos com essas pedras que somos nós. Talvez sejam aquelas que menos preocupamos na igreja. As pedras espirituais. Sabe por quê? Vemos fraqueza. Nós não vemos Deus com seu prumo na mão construindo o seu templo. E não nos engajamos nisso. Por isso, muitos ímpios nos nossos dias não se atemorizam com a palavra de Deus. Por quê? Vem a palavra de Deus na nossa vida como um nada. Se a igreja de hoje fosse uma igreja que prega a verdade, que vive a verdade, haveria temor e, consequentemente, perseguição, mas temor. Chegou o momento que nós vamos precisar decidir o que vamos fazer. Se vamos começar a investir em evangelismo, discipulado, em pregação na vida diária, ou se nós vamos ver a igreja definhar até o dia que Deus trazer, ou vier trazer uma perseguição terrível para resolver a situação atual. O mundo não se atemoriza mais, não tem temor de Deus mais, porque nos tornamos parte comum dele. Vivemos como ímpios. Veja, George Barna fez uma pesquisa há tempos atrás e notou que o número de divórcios na igreja hoje é o mesmo que entre os ímpios. É claro, na igreja como um todo, né? Não estou dizendo especificamente a nossa igreja ou aquela igreja, mas na igreja como um todo. É o mesmo número, é o mesmo percentual. Que diferença há em nós, então? Nenhuma. Irmãos, precisamos rapidamente de começar a reconstruir espiritualmente a igreja. Ela vai mostrar o reino de Deus visível. Não é pegar em armas, não é sair por aí confrontando pessoas com ideologias, mas é viver e pregar a verdade. Precisamos disso. Isso vai trazer temor aos ímpios. Não quer dizer que eles amarão a igreja. Não quer dizer
que eles todos serão salvos, mas isso mostrará a eles que Deus reina, que o seu reino veio com Cristo e virá com Cristo de uma forma plena. Precisamos rapidamente dedicar ao trabalho de edificação interna da igreja. E rapidamente trazer o temor em primeiro lugar nas nossas vidas. Se nós não temermos, muito menos os ímpios, se nós não tivermos noção de temor de Deus, os ímpios não temerão. Se o dia do Senhor para nós é comum, jamais poderemos dizer aos ímpios: não façam isso no dia do Senhor. E, irmãos, há seitas levando mais a sério o dia do Senhor do que nós. Por exemplo, é verdade, os adventistas guardam sábado, nós não vamos entrar aqui em todas as questões teológicas, mas eles sequer fazem concursos públicos no sábado. E há muitos de nós que se dizem reformados, que no dia do Senhor estão prontos para fazer as provas do vestibular, do concurso e do que quer que seja. Por que nós não fazemos como eles e levantamos a voz? Nós tememos a Deus. Nós não vamos fazer isso. É muito mais fácil negociar e viver o mundo. Perceberam o problema? Perceberam a urgência de se mudar isso? Perceberam que precisamos então edificar as pedras espirituais? E, irmãos, quando estas pedras forem edificadas, certamente o reino de Deus que está no meio de nós e dentro de nós, como diz o Senhor Jesus Cristo, será visível. Será de visível aparência esse mundo. Concluindo, eu gostaria de mostrar uma passagem para que nós não desanimemos. Por quê? Quando começamos a olhar para a situação, talvez a gente possa pensar assim: então é mais fácil desistir e parar. Mas a palavra de Deus diz que não vai ser assim que vai acontecer. Eu quero que todos nós abramos a palavra em Daniel 2. Porque Daniel 2 é o resumo, digamos assim, do texto de hoje. Daniel capítulo 2. Eu vou ler o verso 34, 35 e 44. E os irmãos acompanharão com muita atenção. Daniel capítulo 2, 34, 35 e 44. Diz assim a palavra do Senhor: quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Agora vamos para o 44. Mas nos dias desses reis, veja, o que ele está falando das estátuas são reis, são reinos. O Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumará todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Irmãos, o reino do Senhor Jesus Cristo é como se fosse essa pedrinha, mas ela cresce, se torna uma montanha e faz o quê? Enche toda a terra. Essa pedra, que é o reino do Senhor, que vemos hoje em fraqueza, em debilidade, em dificuldades, está crescendo, mesmo com as nossas falhas. Essa pedra, que é esse reino, destruirá todos os reinos deste mundo, como os 4 pedreiros destruíram os 4 chifres. Deus jamais, irmãos, deixará este reino acabar. Deus jamais deixará este reino ser destruído.
mesmo com a nossa fraqueza, mesmo com a nossa falta de ânimo muitas vezes, mesmo com o nosso olhar dizendo, não vai dar certo. Mas a conclusão é, todos os reinos deste mundo cairão, e estão caindo. Onde está a Babilônia? Onde está o reino medo-persa? Onde está o reino da Grécia? Também não está lá. E os romanos que foram vistos por Daniel? Também não. E muitos outros já passaram. Os chineses, os mogóis, os mongóis, que são diferentes, estão passando. Por quê? O reino do nosso Senhor encherá toda a terra. Que a volta do nosso Senhor Jesus Cristo seja a nossa expectativa. Será o dia que esse reino acabará com todos os outros. Será o dia em que toda a fraqueza que nós vimos, todo o nosso pecado, tudo aquilo que não fizemos ou fizemos, tudo isso chegará ao fim. E nós veremos e nos alegraremos. Os pedreiros construíram o templo. Graças a Deus. Irmãos, sendo assim, não tenham medo. Cada um destes que nos apertam hoje, cada um destes reinos, nações ou ímpios, cada um deles será, e eles todos serão destruídos. Por isso, sem medo, invista no reino. Coloque suas forças nisso, irmãos. Não perca tempo, sabe, procurando as coisas deste mundo que passam. Procure ser essa pedra espiritual, esse sacerdote santo para Deus, que trabalha pela causa de Deus, porque o seu trabalho não será vão, o seu trabalho não será esquecido. E quando você ver que o reino é uma pequena pedra, e as coisas estão difíceis, e parece que a palavra é insignificante, o que o reino é insignificante, lembre-se, está crescendo e encherá toda a terra. Portanto, confie em Deus nas perseguições, nas lutas, santifique-se e saiba, os chifres desse mundo estão sendo quebrados. Que isso possa permear os nossos corações, que ao sairmos essa semana dos nossos lares para trabalharmos, sejamos incentivados por Deus a falar deste reino, a pregar essa mensagem e a mostrar, não importa o que eles têm de conceito, importa o que a palavra nos diz. Esse reino é do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe.